Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Aula de hoje de literatura, show de bola. Vamos falar sobre gêneros literários. Vem comigo, hein? Bom, vamos lá. O que acontece? Em redação, por exemplo, assim, falando bem a grosso modo, nós temos a divisão em três tipos de texto, né? Narração, dissertação e descrição. Bem a grosso modo, tá? Em literatura também acontece isso. Gênero literário é como se fosse tipo de texto dentro da literatura, certo? Temos três também: lírico, épico e dramático. Na verdade, dentro desses três, nós estudaremos também o narrativo, tá? Muito que bem, que eu acabei de falar, né? Lírico, épico, dramático, essa divisão é uma divisão bem antiga. Tá, vamos lá. Aqui eu boto, né, um resuminho de cada um, claro que eu vou aí explicando, né, mais detalhadamente. Gênero lírico tem a ver com emotividade, com subjetividade. O gênero épico conta a história de um povo. Do épico temos uma derivação que é o narrativo. E o gênero dramático tem a ver com teatro, principalmente, com novela, enfim, texto feito para ser encenado. Muito bem, vamos começar aí, então pelo gênero lírico. Observe, nessa imagem temos uma pessoa tocando uma lira, que é uma pequena harpa, tá? Então veja, o que acontece? Lá na Grécia Antiga, quando alguém declamava um poema, e esse poema tinha a ver com sentimento, paixão, emoção, ele normalmente declamava esse poema tocando uma lira, que é esse instrumento aí que eu comentei com vocês. Então falavam assim: essa obra é lírica. Essa obra é lírica. Lírica porque era acompanhado da lira. Percebem? Hoje em dia, nós falamos que uma obra tem lirismo como quando ela fala sobre emotividade, né? Quando traduz, melhor dizendo, emoção. Então, claro, com o passar do tempo, a literatura e a música foram se separando, né? E tornaram-se artes distintas, tá? Isso foi o que eu acabei de explicar. Ok. Lírico. Tanto que daí vem o termo eu lírico, né? Que é o eu lírico? É quem está falando dentro de um poema, tá? Tá, isso já falei. A propósito, poema e poesia são coisas diferentes, né? Poema é a estrutura, é a forma, né? Então, poema é dividido em versos, dividido em estrofes. A poesia é a essência. Em uma comparação aqui bem rápida, em um automóvel, né? Você tem a estrutura, a parte de fora, e o motor. Então a estrutura seria o poema e o motor seria a poesia. Ou o ser humano, né? Tem a matéria, que seria o poema, e a poesia seria a alma, o espírito, a essência, chame como você quiser, tá? Bom, que eu coloquei para vocês, né? Então, por exemplo, uma música do Legião Urbana é lírica, né? Tem lirismo. Uma bula de remédio não tem lirismo. Perceberam? Lirismo é emotividade, tá? Veja, aqui eu trouxe algumas formas fixas, perdão, que ficaram bem conhecidas dentro do gênero lírico, tá? Ode. Ode é um texto feito para homenagear, para elogiar alguém ou alguma coisa. Há uma obra muito famosa que é Ode ao Poeta, do modernista Mário de Andrade. Na verdade, esse poema do Mário de Andrade, ele não, perdão, não é Ode ao Poeta, não. É Ode ao Burguês. Ode ao Burguês, do Mário de Andrade. Na verdade, esta obra, Ode ao Burguês, não elogia o burguês, como sugere no título, né? É uma tremenda crítica ao porco capitalista, certo? No caso aí o título é irônico, ok. Mas quando vocês virem Ode à Máquina Triunfal, né, como tem do Fernando Pessoa, enfim. Ode a não sei o que, é um elogio, tá? Soneto. Soneto você certamente já ouviu falar, né? A medida italiana qual é? 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 versos, perdão, 2 estrofes com 4 versos e mais 2 estrofes com 3 versos, tá? É uma forma fixa de fazer poesia. Idílio é uma poesia que fala de pastores, fala de natureza.
Sátira é algo que critica, que ridiculariza. Canção é música, né? Aí já fica fácil para a gente compreender, né? Acalanto, acalantar é embalar, né? Então tem a ver com uma canção que é para fazer dormir, tá? Acróstico, não sei se você já viu isso. Em alguns poemas, quando você lê assim na vertical, tá? Aquelas letrinhas ali, elas formam o nome de alguém, por exemplo. Isso é um acróstico, beleza? Elegia é poema que fala sobre coisa triste, né? Coisa fúnebre, sobre morte, por exemplo. Tem um poema do Mário Quintana cujo título é Elegia, e ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre coisas tristes. Aqui eu falo um pouquinho mais da estrutura do soneto, tá? Lembrando, né, o soneto ele se preocupa com o ritmo, com a métrica, com a rima. Sobre metrificação, eu falo na minha aula sobre parnasianismo. Aqui eu não vejo realmente necessidade de estar pormenorizando, tá? Tá detalhando. Para finalizarmos já o gênero lírico, eu separei uma música que fala de amor, de paz, falar de sentimento, tem a ver com lirismo, né? Tem um videozinho muito bom aí no YouTube, na versão da Martinalha, uma das filhas do Martinho da Vila. O ritmo é mais ou menos assim. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem, porque na vida quem quer paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais o amor, com paz ou sem. Sei que é demais querer-se paz e amor também. Então trabalha-se aqui essa ideia, né? Quem tem amor não tem paz, é muito complicado ter os dois, enfim. Aí fala, ó, não vou levar a minha vida toda em vão. Ó, falando dele, meu sentimento. Nem hei de ver envelhecer meu coração. Eu hei de ter, ao invés de paz, inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção. Então, repito, está falando de sentimento, tá? É uma obra lírica. Senhores, vamos partir para o gênero épico. Tudo que é épico, aliás, tem essa ideia de grandioso também, né? Nossa, O Senhor dos Anéis, uma obra épica, né? Uma coisa grandiosa. Mas, na verdade, tudo que é épico valoriza um povo, tá? Quando vocês ouvirem assim, esse é um herói épico, é porque ele resume as qualidades de um povo, ou ele luta em nome de um povo. Está aí um exemplo, Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas é uma obra épica, por quê? Porque elogia o povo português, tá? Separei exemplo aí da Odisseia também, não é? Há uma obra que certamente vocês já ouviram falar, uma expressão, né? Que é calcanhar de Aquiles. Por quê? O Aquiles ele foi mergulhado em um lago, ele ficou com o corpo invulnerável, mas não molhou ali no calcanhar. E depois ele é ferido, né? Justamente ali onde não molhou. Então, quando eu falo que algo ou alguém é o meu calcanhar de Aquiles, eu quero dizer que é a minha fraqueza, tá? A obra aí 300 também é uma obra épica, porque valoriza um povo. O Leônidas, ele lutou em nome da independência, da liberdade dos espartanos, do povo dele. É uma história real que foi para o cinema, foi para os quadrinhos e por aí vai. No caso aí dos quadrinhos, lembrando, aqui é a versão do filme, né, com um brasileiro inclusive, o Rodrigo Santoro, ele faz o Xerxes, né, faz o grande vilão. O que acontece? Esse filme aí que eu mostrei mais cenas é uma adaptação dos quadrinhos do grande Frank Miller. Então, os quadrinhos contaram essa história e depois tem a versão em filme. E antes, no cinema, tem Os 300 de Esparta, né? Um filme longo contando essa história. Então, tá lembrando o que eu falei, né? Épico tem a ver com o povo. Então, essas histórias antigamente, elas eram contadas por meio de longos poemas épicos ou epopeias. As Lusíadas, que eu comentei. Tá, normalmente eram feitos grandiosos, envolvia deuses, semideuses, grandes heróis. Ok. Tá, aqui alguns exemplos. Não vou ficar lendo, claro que não vou ficar chato, né? Já estou resumindo
para vocês, tá? Tá, aqui elementos da narrativa, mas isso é assunto para uma outra aula. Ok. Senhores, do gênero épico, nós temos um desdobramento, que é o gênero narrativo. Mas eu vou falar isso em uma continuação desta aula, tá? Para não ficar muito extenso. Valeu? Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.